Olá pessoal, estou aqui para mais um conteúdo do canal Som Recarte e trago para vocês um assunto bastante interessante para conversar. Dias atrás eu tinha feito um vídeo como eu absorvi o som do disco Revolver dos Beatles, e ali eu usei um fone de ouvido para justamente inibir qualquer risco de strike por parte do YouTube, visto que eu não poderia usar o som normal aqui das caixas e transparecer ali o áudio a ponto de correr o risco de ter alguma complicação ou intervenção por parte da plataforma. Então, para não haver esse risco, eu coloquei o fone de ouvido e ali eu expressei para vocês como eu absorvi aquele som do disco faixa por faixa. E o fone foi esse que eu usei naquele dia. Tá aqui. Fone da Audio-Técnica, ATH20X. É um fone maravilhoso. Ele cobre todo o ouvido, facilitando assim o isolamento de som externos, e ali você tem um conforto e uma comodidade auditiva bem aproveitada, visto que tem esse isolamento, vamos dizer assim. Ele não isola totalmente não, mas ele dá uma condição melhor para você se concentrar bem no som na qual você está escutando, certo? E eu gostaria de transparecer para vocês a experiência que eu tive de pegar meu toca-disco e conectar o meu fone de ouvido e assim fazer as audições. Até aqui, já faz bastante dias que eu tenho feito isso, em ouvir os discos usando esse fone de ouvido, e posso atestar para vocês que eu tive uma experiência maravilhosa. São excelentes audições. Não é uma questão de dizer que deu um salto enorme, e também não posso dizer que deu uma regredida. Pelo contrário, o mesmo prazer e o mesmo proveito que eu tenho de escutar os meus discos, quando eu uso as caixas externas ali, normalmente, é a mesma satisfação que eu tenho quando eu uso os fones de ouvido, certo? Então, eu posso dizer para vocês que no meu caso aqui funciona muito bem. Quanto à questão do ruído, que essa mídia física está sempre a mercê, dependendo da condição de disco, dependendo da agulha, dependendo do toca-disco, está a mercê de ter algum som indesejado, algum ruído. Se mantém com fone de ouvido, certo? Não, no meu caso aqui, não aumenta e nem diminui essa característica. Mais uma vez, que o disco de vinil está em excelentes condições e o toca-disco, principalmente a agulha, ele dá uma satisfação coerente àquilo que você espera. E eu, no meu caso aqui, estou tendo uma experiência maravilhosa em escutar os meus discos usando este item. Ele é interessante que ele é da Audio-Técnica também, assim como o toca-discos. E tem as opiniões diversas das pessoas. Alguns dizem que a Audio-Técnica são produtos top, e tem outros que dizem que tem produtos melhores do que a Audio-Técnica. Pode sim. São opiniões diversas que, dependendo do ponto de vista, tem a sua veracidade, certo? Mas para cada marca, para cada empresa, tem as suas linhas, Assim como tem a numeração, a linha desse fone de ouvido. Nessa característica aqui, tem produtos da Audio-Técnica que tem uma linha mais elevada, vai subindo o degrau ali. Também os tocas-discos também. Toda marca tem essa característica, do mais acessível a uma qualidade mais extrema, mas que, porventura, tem um preço bem elevado. E se a pessoa tiver ali um poder aquisitivo favorável, ela poderá obter. Mas, dentro do possível, sempre procurando um custo-benefício acessível, a pessoa com paciência, esperando ali juntar um dinheiro, criar uma circunstância favorável para poder, de maneira tranquila, fazer uma aquisição de um toca-disco e de um fone de ouvido bom, a pessoa pode fazer isso e tendo uma qualidade muito boa, que não vai estragar o prazer que você tem de escutar essa mídia física maravilhosa do disco de vinil concernente ao uso do fone de ouvido. Então, a minha conclusão aqui é que o grau de satisfação em escutar os meus discos se mantém com fone de ouvido. Claro que, por que eu uso fone de ouvido?
muitas vezes, devido a algumas festividades locais aqui, né, da cidade, né, que tem muito barulho, né, às vezes aqui perto tem um estádio municipal e são feitos eventos, né, que o som vem muito alto, né, e é justamente nessa direção. E quando eu vou escutar os meus discos de vinil, não costumo escutar muito alto, né, a ponto de irritar. Eu gosto de escutar num nível ali que toma de conta ali do ambiente que eu estou e sinto aquela satisfação. Quando tem um som externo muito alto, aí atrapalha um pouco. Então eu uso o fone de ouvido e o grau de satisfação se mantém, com certeza. Então, também esclarecer que o grau de ruído que essa mídia física está a mercê, um fone de ouvido nem diminui o ruído e nem aumenta, né? Se mantém, certo? Voltando a dizer, mais uma vez, que vai depender das condições que está o seu disco e do seu aparelho, né? Mas estando dentro, né, adequadamente das condições, né, que estão à mercê de passar para você, né? Se você está cuidando bem ali do material e tudo, do seu equipamento, ele vai te trazer ali um som bastante satisfatório, né? Então, só para atestar para vocês que eu tiro um excelente proveito em usar esse fone de ouvido. Em algumas outras horas do dia, né, eu tenho trabalhado, né, com mixagem, né, gravações no meu home studio, e adquiri esse fone justamente para esse fim. E decidi testar ele usando aqui no meu toca-disco, e uma satisfação excelente, muito bom mesmo. Eu costumo dizer sempre, né, nos outros vídeos eu já disse, que usando as caixas aqui, o som analógico ele tem um som bem presente ali, né, a timbragem dos instrumentos mais natural, por se tratar mesmo do ofício, né, da reprodução, por ser analógico, né, então dá essa impressão. E no fone de ouvido se mantém, nesse caso aqui meu se mantém, certo? Satisfação de ter um som bem presente, visto que é um fone de referência, né, por assim dizer, é um fone de referência usado para mixagem e masterização, ele demonstra frequências bem equilibradas e não tem comprometido nenhuma delas, certo? E a satisfação de escutar os timbres dos instrumentos, né, as suas características, né, se mantém, e o prazer é o mesmo quando eu escuto aqui por meio das caixas, né? Então, assegurando isso para vocês, certo? No mais, é isso que eu gostaria de expor, né, para vocês, a respeito dessa experiência aqui de usar o fone de ouvido, né, em ouvir os meus LPs, né, em disco de vinil, certo? No mais, eu agradeço a atenção de vocês, né, que estão aí assistindo, e até um próximo conteúdo.